diferente. Nós não estamos aqui para mais um culto. Nós não estamos aqui para consumir mais um culto. Mas nós estamos aqui para participar daquilo que o Senhor vai fazer nessa noite. Assim como foi em Atos 2. Nós cremos que o teu poder pode ser derramado mais uma vez. Então neste momento, Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos. Nós, Senhor, nos rendemos ao Senhor, porque reconhecemos que somos falhos, que somos pecadores e que somos totalmente dependentes do Senhor. Então nessa noite, Senhor, que todo pensamento acelerado, que todo pensamento angustiado, que todo pensamento de depressão, de tristeza, que toda marca física, emocional, espiritual caia-se por terra, que toda cadeia caia-se por terra nessa noite, que todas as algemas do pecado caiam-se por terra nessa noite, com o entendimento que o teu Espírito Santo é real e nos visita nessa noite. Nós sabemos o teu interesse em ter intimidade conosco, e nós queremos, Senhor, sermos teus amigos. Nós queremos fazer aquilo que o Senhor nos manda fazer. Oh, aleluia! Espírito Santo, toma a direção deste culto. Oh, Senhor Jesus, nós não estamos preocupados com protocolos. Nós já preparamos tudo, mas agora a direção é sua. Manifeste, Senhor, salvando vidas nessa noite, libertando vidas nessa noite, batizando com teu Espírito Santo, produzindo, Pai, frutos nos corações, frutos que permaneçam. Oh, Senhor Jesus, nós não queremos mais um culto, mas nós queremos ser impulsionados a partir deste dia, a partir dessa conferência. Então faça, Senhor, nas quatro paredes dessa casa, Senhor, estremecerem com o peso da tua glória. Nós somos teus ministros, nós preparamos o altar de adoração para o Senhor. Nós tiramos agora, Senhor, todas as cinzas. Nós trouxemos, Senhor, fale em línguas, você que tem os dons, você que quer falar, peça ao Senhor. A expectativa não pode baixar, temos que continuar mantendo o fogo aceso. Oh, Espírito Santo, vem nessa noite trazendo, Senhor, respostas. Vem nessa noite, Senhor Jesus, tocando cada coração, pois o Senhor sabe, o Senhor sonda os corações. E nesse momento, Senhor Jesus, faça conforme o teu querer, conforme a sua vontade. Santo, santo, santo é o Senhor. Ui, livre com demai, eu te animi, como a minha baiata. Ele me coloca, eu te eu sou de. Ele me come, mãe, eu te animi, como a minha eu vou confiar. Diga mais uma vez, eu vou confiar. Jesus abalado.
amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Declare isso, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é o quê? Tudo é mais alto nome não há. Jesus, seus inimigos cairão. O nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão. O nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Declare mais uma vez. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Somente a igreja declare. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome, mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão. O nosso Deus é mais forte, Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Quem acredita, dê uma linda salva de palmas a Ele. Aleluia! Tu és santo, Jesus. Santo é o Senhor, Pai. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor, Jesus. Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Vocês estão bem? Ai, cansei, viu? Meu Deus. Ai, calma aí. Primeiro, eu gostaria de saber se tem alguém nos visitando aqui hoje pela primeira vez. Se você puder levantar um pouquinho a sua mão. Ah, tem bastante gente. Vamos aplaudir essas pessoas no nome de Jesus.
Se vocês puderem, quem veio pela primeira vez, ficar só mais um pouquinho com a mão levantada, né? Ah, não precisa não, pode deixar. Deixa quieto, cancela. Hoje nós temos 2 igrejas, né, nos visitando hoje, que é a TDA. Como nós vamos recebê-los? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E nós também temos a presbiteriana. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Aleluia. Eu também acho, gente, que aí não vou querer voltar, né? Pelo amor de Deus. Vamos de novo. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Agora nós vamos para os recados, gente. Nós teremos café com a rapaziada, dia 7/8, às 20 horas. Vai ser um culto com churrasco, um momento de comunhão, de adoração a Deus com os homens. Só que são vagas limitadas e vão ter um link no grupo. Vão ter um link no grupo da igreja para você chamar seus amigos, coloca todo mundo lá para todo mundo ir e ninguém ficar de fora. São vagas limitadas, então tem que correr para garantir. No sábado nós continuaremos a nossa conferência às 19 horas. E teremos quem vai ministrar o louvor vai ser a Daphne. Gente, ela é uma mulher de Deus, aquela menina canta, meu Deus, tem uma unção aquela menina. E o presbítero Saulo, né? E também no domingo nós vamos ter o encerramento da conferência às 6 horas da tarde, com o pastor Hugo Carvalho e a Bia Santos no louvor. São esses os recados, gente. Fala em nome de Jesus. A paz do Senhor, igreja. Espero que tenham muitas pessoas aqui felizes com Jesus nesse momento. Vamos passar aqui por um momento que talvez seja considerado meio chato pela maioria das pessoas, mas é necessário, que é o momento de dízimos e ofertas. Vou passar rapidamente, brevemente por ele, fazendo uma pregação aqui, que eu acredito que vai fazer valer este momento. Para começar, eu vou ler o texto aqui de Filipenses, capítulo 4, eu vou estar usando a versão NVI, nova versão internacional, e eu vou ler a partir do versículo 14, Filipenses 4, 14. Vou começar. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas 2, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenha mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Eles são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Esse é um texto muito lindo, que ele vai falar a respeito da relação de contribuição do apóstolo Paulo com as igrejas onde ele plantava, né? Onde ele plantava as igrejas, os lugares onde ele plantava as igrejas. E o primeiro ponto a destacar aqui é que muitas vezes nós observamos a oferta como um ato comum, cotidiano, rotineiro, mas o texto é claro aqui em dizer que a oferta, a contribuição que é feita para que o nome de Jesus seja proclamado em todos os lugares, é vista por Deus como um sacrifício agradável. E é importante entender isso, é importante entender que no reino espiritual, nossas atitudes de obediência, nossas atitudes de contribuição com o Evangelho significam muito mais do que elas parecem ser. Então, em primeiro lugar, eu queria trazer aqui uma ideia para vocês. Não uma ideia, mas um consenso que eu acredito que a maioria das pessoas aqui já pensou, que é a respeito do chamado de Deus para nossas vidas. Nós cremos que Deus chama, sim, missionários, assim como Ele chamou os apóstolos, e eles fizeram grandes obras por onde quer que eles passavam. E eu creio, inclusive, que Deus está despertando missionários aqui nessa noite e aqui neste lugar. Está ativando um chamado maravilhoso de missões na vida de cada um aqui. Isso é grandioso, é maravilhoso. Nós atribuímos muita honra a esse chamado. Mas também nós temos que entender que Deus não chama todas as pessoas para serem missionários. Alguns chamados são mais rotineiros, mais cotidianos. Ou pelo menos, não sei se eu sou o único aqui que já tive essa crise existencial de pensar, caramba, todo dia é igual, eu não faço nada de diferente. Eu não sei se alguém já teve essa crise existencial, mas eu tive.
E às vezes tenho de vez em quando, mas nós temos que entender que Deus não é injusto. Ele não chama umas pessoas e predetermina elas para que elas sirvam mais e contribuam mais, consequentemente recebendo um galardão maior, e outras para servirem menos. O plano de Deus é perfeito. Por isso nós temos que entender, às vezes a gente observa a questão do chamado ao Senhor, o serviço ao Senhor, como se fosse uma empresa, onde nós trabalhamos, vendemos e no fim do mês recebemos uma comissão maior porque trabalhamos mais. E na verdade não. A igreja é ensinada através da palavra que nós somos um corpo. E um corpo não trabalha sozinho. Um corpo funciona porque outras partes trabalham. Uma parte do corpo só funciona porque a outra também está funcionando e também está trabalhando. Então nós temos que entender o seguinte: quem são os missionários neste corpo? Os missionários talvez sejam os braços que abraçam as pessoas que precisam de consolo. Talvez sejam as mãos que agarram as pessoas que precisam ser puxadas para perto. Talvez sejam os pés e as pernas que caminham por lugares inóspitos que a maioria de nós vai visitar. Mas sabe, essa atividade é honrosa demais, mas existe uma atividade que também é muito honrosa. A atividade do coração. E repara no coração, o coração não faz nada de diferente. Ele apenas bate, bombeia o sangue, mas se ele não fizesse isso, os braços não se moviam, as pernas não caminhavam, a boca não falava, não pregava, porque é importante entendermos o seguinte: somos um corpo, somos unidos em Cristo Jesus. E é importante entender que os braços não trabalham sem um coração pulsando. E nessa noite, você pode ser um missionário. Eu creio que Deus está levantando missionários. Creio que Deus está levantando braços e pernas para caminhar e agarrar. Mas eu creio que Deus também está levantando corações que vão viver a sua rotina. Que vão trabalhar dia após dia, vão estudar dia após dia, não vão viver muita diferença na sua rotina, vai ser ordinário. Mas nesse ordinário, é por causa dessa pessoa que existem almas sendo salvas lá fora. É porque alguém contribui aqui, trabalha aqui, que existe um missionário indo longe salvando almas. Então não despreze o momento que você está na sua vida. Talvez você seja de fato um missionário, mas hoje Deus te chamou para contribuir. E isso é perfeito. Saiba que a sua contribuição ela pode parecer um Pix, parecer uma oferta, uma operação financeira, e o valor talvez um pouco inexpressivo, embora não tenha a ver com isso. Podemos ofertar pouco, que Deus é milagroso e pode transformar real em R$1 milhão, não importa, o milagre de Deus é poderoso para fazer isso. Ele precisa de corações dispostos, cheios de fé, para contribuir com a obra. Então saiba de uma coisa: a sua oferta não é só uma oferta. O seu dinheiro não é só um dinheiro. Quando você oferta, você é sim um missionário de Jesus. Quando você oferta, você permite que almas sejam salvas. Afinal, é sabido aqui que parte do dinheiro que entra nessa instituição é redirecionado para o campo missionário. Então, ativamente estamos fazendo isso, além de que essa igreja é um ponto missionário aqui em Itaquaquecetuba. Então, precisamos contribuir para que a atividade continue. E precisamos saber também que a nossa contribuição não significa tão pouco quanto ela parece. Toda obra de obediência, toda obra de contribuição que fazemos para Deus é vista por Ele com uma atitude que pesa, um peso de glória para o nome do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo foi o maior dos apóstolos e ninguém questiona isso. Mas talvez ele só chegou tão longe porque houveram crentes que contribuíram. Porque houveram crentes que viveram o mesmo dia várias vezes, mas permitiram que vidas fossem salvas. Então que você tenha isso em seu espírito hoje. Não com penso de condenação, de forçar, que você tem que ofertar o maior valor possível. Afinal, a oferta que Deus se agrada é aquela que você dispõe o seu coração em dar. Então, que seja a sua reflexão, o seu momento, neste momento. Mas saiba que a sua oferta significa muito mais do que dinheiro. Significa vidas sendo salvas por nome de Jesus. Eu quero chamar os músicos para subir aqui e já começar a cantar a canção. E eu vou fazer a oração aqui para consagrar esse momento. Que o nome do Senhor Jesus seja louvado, em nome de Jesus. Senhor, eis-nos aqui, Pai. Eu te peço pela sua graça e misericórdia, primeiramente te agradecendo, Pai, pelo teu amor e pela tua bondade aqui no nosso meio, porque estamos nessa conferência, estamos vivendo um momento maravilhoso aqui na sua presença, e sabemos que não merecemos tamanha dádiva, Pai, mas o Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso, e o Senhor nos dá muito mais do que aquilo que merecemos. Então somos gratos, Pai, pela tua graça, somos gratos pela tua misericórdia, desde já te pedimos que o Senhor console e cuide de cada coração que aqui está, para que a sua vontade seja feita e o seu nome seja glorificado aqui neste lugar. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço.
os ministros, diáconos, diaconisas estão ao redor da igreja. Para quem precisar, é só levantar a mão e chamar, que eles vão te atender e contribuir nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Paz do Senhor. Vocês entendem essa lógica? Que para sermos um com Ele, precisamos ser um aqui na terra? Para sermos um, para levar a imagem dEle, uma pessoa só não consegue pregar para o mundo inteiro. Mas um corpo, que é a igreja, consegue levar a imagem dEle para onde for. Não é fácil. No mundo tereis, mas tende. Seu irmão, não vai ser fácil. Eu não sou fácil. Se tem uma pessoa nesse mundo que é difícil de lidar, é Elisa Cristina dos Santos Domingues. É bicuda. Graças a Deus, tem um que é a diferença, que é o Mateus, que eu tô precisando, Deus. Brincadeiras, mas isso é verdade. Antes da palavra chegar a você, ela confronta quem está estudando sobre ela. Então, faça a diferença. Não seja você o fofoqueiro, o que causa intriga com os irmãos. Seja você que vê o irmão que está caído e não julga, mas sim fala: ei, vem aqui. Ei, está precisando de uma oração? Porque pregar sobre unidade em Cristo é muito fácil. Mas nós estamos pregando e vivendo aquilo que nós estamos pregando, sendo unidade com o nosso irmão? Apelei muito para não dizer isso, mas confesso que eu precisava. Porque é isso que Deus está tratando em mim. Não sei o que Ele está tratando em você, mas o que Ele está tratando em mim é: Elisa, seja você a diferença. Seja você a pessoa que está mudando. Seja você a pessoa que não vai ser mais birrenta. A pessoa que não vai tirar as suas próprias conclusões de como uma pessoa é ou deixa de ser. Seja você, Elisa, o fruto do Espírito Santo na terra. Ei, seja você, jovem, onde você estiver, seja você a diferença. Na roda dos seus amigos, comece a falar de Jesus. No momento que levantarem, se engrandecendo, falando de alguém, fala: epa, dessa conversa eu não participo. Não seja você aquele que começa a conversa, mas aquele que finaliza a conversa. Não seja você aquele que aponta, mas aquele que ajuda, aquele que intercede, aquele que ajuda a ir até a igreja, aquele que ajuda a se reerguer. Em nome de Jesus, feche os seus olhos mais uma vez. Senhor, tira o nosso orgulho, Pai. Tira de nós, Espírito Santo, o nosso ego, Pai. E coloque a sensibilidade do Espírito Santo sobre nós, Jesus. Nós ansiamos, Pai, pela Tua vinda. Mas nós sabemos, Deus, que antes do Senhor voltar, nós precisamos, Pai, ser um aqui na terra, Jesus. Precisamos ser um corpo, Pai, que anseia pela Tua volta, que anseia pela Tua chegada, que anseia, Senhor, pela Tua volta. Em nome de Jesus, Senhor, tire de nós tudo aquilo que não provém de Ti. Que o Senhor derrame a Tua presença sobre cada um. Que o Senhor derrame o Teu amor sobre cada um. Que o Senhor derrame a Tua graça e a Tua misericórdia sobre a vida de cada um. Faça de nós, Espírito Santo, instrumentos na palma das Tuas mãos. Faça de nós, Espírito Santo, a diferença nessa geração.
Que sejamos nós, Espírito Santo, aquele que prega a tua palavra, aquele que vive o teu evangelho, aquele Espírito Santo que está mudado no meio de muitos. Nós cremos, Senhor, que o que o Senhor tem para fazer em nossas vidas é mais do que podemos imaginar, é mais do que o mundo pode nos oferecer. Mas nós cremos, Jesus, que o Senhor ainda há de fazer coisas novas, que o Senhor ainda há de fazer coisas grandes, porque aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Nós cremos, Senhor, no teu evangelho, cremos na tua palavra e cremos, Senhor, que o que é para nós o Senhor nos dará, Jesus. Nós te pedimos e desde já nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, Jesus. Que as palmas voem ao Senhor bem forte. Constrói ao longo do tempo. Há 26 anos nasceu a CIA de Artes Nissi, não como um projeto, mas como um chamado. Desde o início entendemos que a arte não era o fim, ela era o caminho para anunciar a palavra de Deus e alcançar pessoas onde elas estivessem. A visão sempre foi uma só. Ela nos sustentou nos dias fáceis e nos difíceis. Uma visão que não nos deixou parar no palco, mas nos empurrou. Quando a fé encontra coragem, a missão se move. E que a arte nos levou além das fronteiras do Brasil. Em Angola, no coração do Bié, essa visão ganhou corpo, casa e nome. A aldeia Nissi nasceu como fruto da missão artística e se tornou um lugar de cuidado contínuo. Ali, quase 1.500 crianças estudam todos os dias. Além da educação básica, se alimentam diariamente no projeto. São mais de 2.500 refeições servidas todos os dias, com muito amor e carinho. Na aldeia Nissi também atendemos quase 300 viúvas que recebem uma cesta básica todos os domingos. Estendemos esse acolhimento também para os albinos. São mais de 400 cadastrados que encontram amor, dignidade e proteção naquele lugar. Quando uma árvore cresce saudável, ela não escolhe quem vai descansar à sua sombra. Ela simplesmente oferece. Na Índia, entendemos que o solo muda, mas a vida que corre pelo tronco é a mesma. Através da dança, do teatro, da arte, o amor de Cristo encontrou caminhos onde palavras não alcançariam. No centro de São Paulo, Deus nos confiou um palco. O Teatro Nissi se tornou um lugar de encontro entre arte, cidade e fé. Ali milhares de pessoas se sentaram sob essa sombra e foram tocadas pela mensagem do Evangelho. Para que a árvore continue viva, é preciso formar novos ramos. E a Escola de Belas Artes Nissi existe para isso. Preparar pessoas que servirão a Deus com excelência, sensibilidade e compromisso também. Algumas sementes não caem perto do tronco, elas viajam. E a Nissi Play nasceu para levar essa história a lugares onde não podemos estar fisicamente, mantendo viva a mensagem através do tempo, levando filmes, documentários, curtas, peças gravadas para todo o mundo, um conteúdo que alimenta. Nenhuma árvore cresce sozinha. Ela faz parte de um ecossistema. Alguns regam, outros protegem, outros descansam à sombra e depois decidem permanecer. Talvez você esteja sendo convidado a estar mais perto, a acompanhar de perto uma criança em Angola, a caminhar conosco no teatro, ou a espalhar essa história para outros através da Nissi Play. Enquanto houver vida, continuaremos crescendo para Deus e oferecendo sombra àqueles que Ele nos confiar. Essa história continua e você é bem-vindo a fazer parte dela. Siga @CiaNissi nas redes sociais para continuar acompanhando os caminhos dessa missão. Agora, fique com uma de nossas equipes. Algumas histórias... Em toda a história, o ser humano começa projetos, começa sonhos, sobe os degraus mais altos das próprias vontades, até o dia em que percebe que a vida não obedece aos nossos planos. Em algum momento do caminho, algo cansa, algo pesa, algo começa a doer. Hoje, vamos contar a história de Luna,
Mas não se engane, Luna não é exceção, ela é espelho. Quantos de vocês, em alguma fase da vida, já pensaram em parar, em desistir, em desaparecer por um instante, só para descansar? E o que foi que te levou a pensar isso? Essa história pode ser a sua, ou a de alguém que você ama. Alguém que segue em pé por fora, mas por dentro está apenas sobrevivendo. Por isso, abra bem os seus ouvidos e, se tiver coragem, abra também o seu coração. Porque nem toda vontade de desistir é fraqueza. Às vezes é cansaço, às vezes é sobrecarga, às vezes estamos apenas respirando lento demais, tentando não afundar. Mas existe uma verdade que poucos encaram. Você já ouviu falar sobre o ego humano? Hoje vamos revelar que por trás dos pensamentos de desistência existem vozes, motivações escondidas, estruturas internas que se formam em silêncio. Vozes que não gritam, mas insistem, que não empurram, mas cansam. E todos os dias elas estarão ali, tentando nos convencer de que parar é a única saída. Alô, pastor? Pastor, eu preciso conversar com você. É que já tem dias que eu tenho me sentido vazia. Eu sei que eu disse que eu tô muito ocupada, mas é que a minha mente não descansa, pastor. Eu não quero parecer frágil, mas realmente eu preciso falar com o Senhor. Na verdade, eu tô a ponto de desistir. Eu quero largar tudo, jogar tudo pro alto. Eu cansei. Eu cansei de verdade. Preciso muito falar com você, pastor. Mas eu preciso que seja agora. Tem que ser agora. Eu saí um dia chuvoso porque realmente eu preciso falar com você. Ai, meu ônibus já chegou. Eu tô indo. Durante séculos, a humanidade acreditou que o maior problema do ser humano era o orgulho, a soberba, o excesso de amor por si mesmo. Mas, em algum momento da história, mudamos o diagnóstico. Passamos a dizer que o problema não era mais o ego inflado, e sim o ego ferido, representado por essas cordas que envolvem Luna, como uma marionete do seu próprio ego. E a partir disso dissemos que o mal nasce da baixa autoestima, que a violência nasce da falta de amor próprio, que o erro nasce da carência. E assim, aprendemos a justificar o que antes aprendíamos a confrontar. Hoje, não perguntamos mais quem eu estou me tornando. Perguntamos apenas como eu me sinto. O que eu tô fazendo aqui de novo? Eu não consigo mais continuar com isso. Bom, é a última vez que eu piso nessa igreja. Criamos uma geração treinada para se proteger, mas não para se examinar. Para se afirmar, mas não para se render. E então, o eu se tornou o centro, a medida, o altar. Mas o apóstolo Paulo nos apresenta um caminho oposto, uma visão que não começa no amor próprio, mas no esquecimento de si, não na exaltação do ego, mas na sua transformação, porque só existem 3 verdades: o ego humano, como ele nasce, o eu, como ele pode ser transformado, e o caminho para que isso aconteça. Que tal hoje falarmos sobre seu ego? Este espetáculo não é sobre autoestima, é sobre rendição. Não é sobre se encontrar, é sobre se perder para finalmente ser encontrado. Faz dias que eu venho ensaiando essa conversa, mas hoje não dá mais. Tô no meu limite. Não tenho forças, não vejo mais propósito. Cansei de sorrir por fora e sangrar por dentro. Talvez eu só precise dizer isso pra alguém antes de sumir de vez. Alô, pastor? Tô ligando pra dizer que eu tô aqui na igreja pra gente conversar. Ai, pastor, sinto cordas me aprisionando. Eu não tenho mais força nenhuma pra continuar. Ei, filha, eu sinto sua dor.
Eu não vou dizer que eu entendo tudo o que está acontecendo, mas eu quero te ouvir. Não desista agora, não é hora de abrir mão. Antes da nossa conversa, tem um papel com algumas perguntas em cima do púlpito. Eu tô só terminando um aconselhamento e eu vou atrasar um pouco. Você pode responder, por favor? Algo me diz que Deus quer falar contigo de uma forma diferente. Perguntas? Ele não entende. Na verdade, ninguém entende. Ai, mas por educação, eu vou responder. Só para não parecer ingrata. Só para não decepcionar mais uma pessoa. O som de seus passos ecoa. A igreja está completamente vazia. No púlpito, um papel com uma caneta. Se aproxima devagar. Lê o que está escrito no papel. Um questionário. Agora. Como se perguntas pudessem curar buracos. Pega a caneta, relutante. Olha para o alto. Como se perguntasse: sério, Deus? É claro que eu vim até aqui esperando algo mais dramático. Uma unção, um arrepio. Mas veja que ironia. Ele deixou perguntas. Como se tivesse interessado no que tenho a dizer. Ele é sutil, esse pastor. Luna, você pode sair agora mesmo, sabia? Ou pode começar a responder. Quem é você sem aquilo que faz? Ou sem o título que carrega? Quem é você? A caneta treme. Ela tenta ler de novo a pergunta. O corpo dela reage antes da mente. Levanta-se rápido, anda pelo palco, passa a mão no rosto. A tristeza agora vira raiva contida. Essa pergunta é ridícula. Eu sei quem eu sou. Eu sou serva. Sou alguém que tentou e que aguentou. Acho melhor mostrar o que está por trás dessa voz na mente de Luna. Como eu já disse anteriormente, essa é Luna. Como a lua, ela vive em fases. Às vezes cheia de luz, às vezes vazia de si. Seu nome não foi escolhido por acaso, pois carrega a dança silenciosa entre presença e ausência. No momento em que a encontramos, Luna atravessa o lado escuro de sua órbita. Um tempo em que tudo parece encoberto, como se a luz tivesse se escondido dentro dela. Mas até a lua, mesmo quando não vista, ainda está lá. Mas, voltando a falar sobre os pensamentos que atormentam diariamente Luna, iremos revelar agora uma das influências por trás do cansaço e da desistência dela. Te apresento agora o ego vazio. Ao olharmos para essa personagem, tudo parece certo, mas por dentro, um eco sem fim. Nada é suficiente, nem os aplausos, nem o afeto. Seu ego se alimenta de presença, mas nunca se sacia. Está sempre procurando, mas nem sabe o que perdeu. Você não precisa atravessar tudo isso. Tem perguntas que só machucam. Tem caminhos que cansam demais. Você já veio até aqui. Isso já é o suficiente. Eu só queria parar de sentir. Mas se eu parar agora, vai ser como se eu nunca tivesse vindo. Bom, eu ainda não terminei. Você me perguntou quem eu sou. Sou alguém que ficou quando tudo dava motivo para ir embora. E agora essa pergunta, se eu tirar tudo isso, o que sobra? Excelente pergunta. Principalmente porque ela não fala de Deus, fala de você. Quem é você quando o casamento cansa e o amor vira silêncio? Quem é você quando os filhos não ouvem? Quando a culpa pesa ou quando se pergunta se errou em tudo? Quem é você quando o trabalho exige mais do que tem? Quando o salário não acompanha o esforço? Quando ninguém percebe o quanto está se quebrando por dentro? Quem é você? Sem aplausos, sem agenda cheia, sem alguém para liderar. Existem 4 verdades sobre a condição natural do ego humano. Ele é vazio, dolorido, ocupado e frágil. Essa personagem veio para mostrar que há um vazio no centro do ego humano. Esse ego não tem nada no centro. É oco por dentro, como uma bexiga cheia.
Buscamos respostas e tentamos colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Quando fazemos isso, sempre sobra muito espaço. E tudo que colocamos para preencher esse vazio ficará chacoalhando lá dentro. Esses pensamentos estão me enlouquecendo. Veja, você não está desistindo da fé. Está desistindo do cansaço de acreditar. Porque orar cansada não parece oração. Ler cansada não parece fé. Continuar cansada parece burrice. E se o problema não for você? E se for essa expectativa absurda de que crer deveria tornar tudo mais fácil? Você não está vazia, só está cansada de sustentar o que nunca foi leve. Eu só queria parar. Só um pouco. Só até não me cansar mais. Eu entendo, eu creio, mas as coisas não mudam. Eu orei tanto, busquei tanto, mas por dentro eu não sinto nada. A pergunta a confronta novamente. Por que você precisa tanto da aprovação dos outros? Mas eu não ligo para a opinião dos outros. Eu só queria ser notada de vez em quando. Relembrando, o ego é vazio, frágil, ocupado e dolorido. A figura de frágil entra em cena, carrega em sua essência a necessidade de aprovação. Quando recebe elogios, cresce. Quando recebe críticas, desaba. Seu ego é de vidro. Vive na tentativa de parecer forte, mas só quem conhece de perto ouve o som das rachaduras. Imagina o ego inflando como uma bexiga e quanto mais cresce, mais chance tem de estourar. Quanto mais enche de si mesma, mais se torna frágil. Aí está o que muita gente com o ego inflado gosta de ouvir. Não se assuste, minha flor. Eu não vim te julgar, eu vim te lembrar que você é especial. É claro que não precisa da aprovação dos outros, mas veja, como dói quando eles não curtem aquela foto. Como pesa o silêncio quando mandamos uma mensagem e ninguém responde. A verdade, você precisa sim, porque todos precisam. A opinião dos outros é um espelho. E o espelho, minha querida, é onde você se enxerga. Repare bem, você tem se arrumado para quem? Escolhido as palavras para quem? Ajeitado o tom de voz para quem? Se ninguém te aplaude, é como se o que você faz não existisse. Você não está carente, você está consciente do quanto o amor precisa ser notado. Sabe por que dói tanto? Porque você passou a acreditar que só é digna quando é admirada. No fundo, você não quer só ser amada. Você quer ser amada visivelmente, publicamente, escancaradamente. Você quer alguém que diga em alto e bom som: ela é incrível! E enquanto isso não acontece, você se dissolve, vai desaparecendo em meio aos feeds dos outros. Ela fecha os olhos, engole seco, luta contra a vontade de chorar. Tenta escrever uma resposta à pergunta. Rasura, escreve de novo. Você lembra da última vez? Você acreditou, tentou e caiu. E se for igual agora? Eu sei que eu posso errar. Eu sei que eu posso cair de novo, mas ficar parada já é uma queda. Luna olha novamente para o questionário. A pergunta a atinge como um tapa. Sua expressão muda. Seu ego frágil é confrontado. Meu Deus, eu aqui dando atenção para os meus pensamentos e nem vi o tempo passar. Por que o pastor está demorando tanto? Bom, deixa eu terminar logo esse questionário. Você serve ou finge que serve? Ao invés de entender o confronto, se revolta mais uma vez. Quem ele pensa que é para perguntar isso? Eu estava lá, sempre estive. Fui a primeira a chegar, a última a sair. A que limpava os bancos, decorava o espaço, sorria para as visitas. Eu dei tudo. E quer saber? Nenhum obrigada. Eu preciso. Consegue me ajudar? Me ajuda com isso. Me ajuda. Seus pensamentos começam a perturbar sua mente. Parece que não há tempo suficiente para atender todas as demandas que ela mesma cria. Luna passa o tempo todo ocupada com tarefas vazias, dançando com uma agenda sem propósito. Preciso de você. Ego vazio,
Frágil, ocupado. Trabalhamos em coisas que não gostamos, fazemos dietas que detestamos, realizamos tudo. Não pelo prazer de realizar, mas apenas para impressionar. O ego vive ocupado, ocupadíssimo, o tempo inteiro. Lá está ele, o seu ego ocupado, se envolvendo em laços de afazeres. Ah, o reconhecimento. Nada se compara àquela sensação de ser visto, chamado, necessário. Trabalhar para Deus ou para a imagem que os outros têm de você trabalhando para Deus. Diga a verdade, Luna. Você não tem tempo nem para sentir dor. Está sempre fazendo e sabe por quê? Porque se parar, talvez descubram que você não é tão forte quanto finge ser. Você encheu a agenda para esvaziar o coração, se cansou de agir como quem serve e esqueceu o que é servir em silêncio. Seu valor está no que produz. Sua agenda é sua identidade. Dorme pensando no que precisa fazer e acorda tentando provar que é capaz. Seu ego está inflado de tarefas e faminto de repouso. Não para um segundo, porque teme cair no esquecimento. Você não quer ser descartada porque quer ser insubstituível. Mas aí vem a pergunta: está fazendo por amor ou por necessidade para que te vejam correndo? Depois você pensa nisso. Tem tanta coisa para resolver agora? Depois você pensa nisso. Tanta coisa para resolver agora. Depois você pensa nisso. Tanta coisa para resolver agora. Para! Eu passei a vida inteira adiando isso. Se eu fugir de novo, essa pergunta vai me seguir. Essa demora para o pastor me atender, isso tá me matando por dentro. É simples, só vou avisar que estou decidida a desistir. Essas vozes na minha mente estão mentindo e tenho razão em querer parar. Ocupada? Eu mal consigo respirar. A verdade é que quanto mais eu fazia, mais me cobravam. Quanto mais eu ajudava, mais sumiam. Eu sorria na frente, mas por dentro eu estava chorando. Alô, pastor? Desculpa, mas eu cansei de esperar. Eu tô indo embora, tá? É que eu tenho muita coisa pra fazer. Ô filha, é que surgiu um imprevisto e eu precisei atender uma família. Mas Deus colocou algo no meu coração, uma palavra para você. Lembra a minha pregação sobre Marta e Maria? Lembra o que cada... Alô? Alô, pastor? Alô? Luna está presa entre a realidade de sua angústia e a ilusão de seu ego. Vozes se confundem em sua mente. Ela já não mais consegue discernir. Querida Luna, é simples. Ocupe-se. Trabalhe mais. Dê mais. Prove seu valor até que esqueça que tem um. Você lembra dela, não lembra? Marta, lavando pratos, limpando o chão. E Jesus ali. Mas ela escolheu o bom caminho? Não. Ela escolheu o caminho produtivo. O caminho dos úteis. Olha só o quanto você já fez. Não é suficiente? Mas ainda assim, ninguém vê. Ninguém agradece. Porque quem vive ocupado nunca é aplaudido. É só cobrado. Afinal, quem mandou você aguentar tanto tempo calada? E agora, se parar, vão te chamar de fraca. Você quer ser fraca, Luna? Minha pequena, se a culpa não te prende, então o relógio vai. Lembre-se, enquanto Maria estava aos pés de Jesus, Marta produzia, lavava, organizava, servia. Você sabe quem Jesus realmente amava, não sabe? Aquela que não deixava a agenda cair. Aquela que não deixava ninguém na mão. Aquela que, como você, nunca teve tempo para si. Mas ainda assim, sorria para todos. Mas não era Maria que estava aos pés de Jesus? Esses pensamentos me confundem. Se você não fizer, quem fará? Quem fará? Ninguém percebe o seu esforço. Ninguém percebe o seu esforço. Ninguém percebe o seu esforço. Já orou hoje? Já orou hoje? Já orou hoje? Você não tem tempo para isso agora. Você não tem tempo para isso agora.
Eu cansei. Ninguém vê. Nem mesmo ele vê. Por que tantas perguntas para alguém tão fragilizada como eu? Eu preciso de um abraço, não de interrogações. A pergunta a surpreende novamente. Você ainda crê que Deus pode te usar? Chega. Eu vou embora. Essas perguntas estão me machucando. Eu não quero mais sentir dor. O ego quase sempre dói. Isso acontece porque há algo muito errado com ele. O ego vive chamando atenção para si mesmo. Todos os dias, o tempo inteiro, o ego exige que avaliemos nossa aparência e a maneira em que somos tratados. É comum reclamarmos que alguém nos feriu. O ego sempre se sente machucado. De tanto se comportar como frágil, não percebeu que estava alimentando sua própria prisão. Agora eu, frágil, me transformarei em uma arma destrutiva. Com vocês, dolorido. Que carrega em minha essência o toque do abandono. Não grito, não exijo, apenas sinto. Um corpo que já não é abrigo, mas prisão. Um eco de memórias maltratadas, um personagem moldado pela dor de não ser visto. Porque quem não trata a fragilidade, um dia terá que enfrentar meu novo personagem, o dolorido. Veja como estou, com passos lentos, curvado pelo peso da cabeça que carrego nos braços. Respeite, pois isso é uma relíquia sagrada. Aqui está um pedaço de memória, uma cabeça vazia, um rosto esculpido pelo que sobrou de um amor não vivido. A dor. Ah, a dor. Ela nunca pede licença para entrar, só invade. Ela molda sem esculpir, marca sem tocar. Quando chegou, ninguém a anunciou. Foi na infância, talvez, ou no dia do enterro, ou quando disseram, não é sua culpa. Mas fizeram parecer que era. Ela aprendeu a guardar. Cada lágrima não chorada, cada abraço ausente, cada desculpa que nunca veio. Até que, sem perceber, a dor já era seu nome do meio. Aqui está a cabeça que ela mesma moldou, com fragmentos de tudo que a machucou. Aqui estão os gritos engolidos, as orações que pareciam não subir, a culpa por não ser forte o bastante. Ela sorri na igreja, na mesa com a família, mas sangra por dentro. E o mais irônico, a dor faz parte da estátua que ela pensa que é. Não percebe que continua viva. Alguns constroem casas, outros constroem altares. Ela construiu uma lembrança. Qual dor você nunca contou pra ninguém? Que pergunta é essa? Chega a ser falta de respeito. Ela pensou em responder, mas não sabia por onde começar. Porque não era só uma dor. Eram camadas. Eram anos. Dores que ela aprendeu a organizar em gavetas para continuar funcionando. Ela tenta escrever, mas não consegue. Ela nunca contou sobre a rejeição que fingiu não sentir. Sobre as vezes em que foi forte quando queria desaparecer. Sobre a culpa por não ter sido suficiente. Sobre as orações que fez e não entendeu o silêncio como resposta. Ela nunca contou que aprendeu a sorrir enquanto sangrava. Que se acostumou a chamar sobrevivência de maturidade. Que confundiu fé com resistência. E achou que ser forte era nunca precisar de ninguém. Luna, abaixa a cabeça. Respira fundo. O corpo começa a pesar. A pergunta que ninguém gosta de responder. Porque responder seria admitir. E admitir seria desmontar tudo que foi cuidadosamente construído para sobreviver. Veja, a dor foi honesta com você. Ela ficou quando os outros foram embora. Ela te ensinou a se proteger, a não criar expectativas, a não depender. Essa dor tem o seu rosto. Foi moldada pelas suas perdas, alimentada pelas suas decepções, sustentada pelas suas perguntas sem resposta. No começo, a dor só doía. Depois, ela passou a explicar tudo. Porque você se afastou, porque você se fechou, porque você desistiu. Sem perceber, começou a consultá-la antes de decidir qualquer coisa. Você não a curou.
Você a preservou. Você a colocou no lugar alto, fez um altar para que ninguém tocasse, para que ninguém questionasse. Eu nunca contei porque tinha medo. Medo de ouvir que precisava perdoar. Medo de descobrir que precisava soltar. Medo de não saber quem eu seria sem essa dor. Porque, sem perceber, eu comecei a viver ao redor da ferida. A dor virou identidade. A ferida virou argumento. O trauma virou voz. Espera. Está querendo dizer que eu estou idolatrando a minha dor? Calma. Não pensa assim. Não seja tão religiosa. Qual o problema em adorar e se prostrar diante da sua dor? Lembra das vezes que você cantava que ele cresça e eu diminua? Agora lembra que você só cantava isso da boca para fora, pois quando abria a boca sua mente estava pensando em outra coisa e não na letra da música. Então, veja como cresceu. Que ele cresça. Ele quem? Jesus ou sua dor? Cresceu toda vez que você repetiu a história, toda vez que reviveu o passado, toda vez que decidiu não confiar. Isso não é só dor, isso é um trono. E sem perceber, você colocou a sua ferida para governar. Novamente a pergunta ecoa em sua mente. Qual dor você nunca contou pra ninguém? Olhe para mim, Luna. Eu sou seu ego inflado, mas pode me chamar somente de ego. Fui moldada com cada parte que você tentou esconder, cada frustração não confessada, cada trauma que você exibiu como escudo, cada conquista que você usou como muleta. Eu sou você, só que maior, mais convincente, mais admirável, mais intocável, mais sozinho. Que coisa é essa? É porque parece tanto comigo. Porque eu estou com medo do que eu mesma criei. Eu te protegi da dor. Falei por você quando ninguém te escutava. Gritei por reconhecimento quando você era invisível. Você me alimentou com cada aplauso, cada like, cada glória a Deus, que no fundo você só queria para si. Por que eu preciso ouvir isso? Por que minha mente me perturba tanto hoje? Eu não preciso. Você precisa de mim, Luna. Sem mim, você volta a ser ninguém. Volta a ser ignorada. Sem esse peso, quem vai te respeitar? Quem vai ouvir você? Sem mim, você some. Eu alimentei isso. Essa coisa. Esse monstro. E se eu não destruir agora, ele vai engolir tudo. E agora, uma pergunta que atinge o seu coração como uma flecha. Quem é você quando ninguém está olhando? Pare de querer responder essas perguntas sem sentido. Você veio aqui precisando de uma palavra de conforto e recebe confronto. Você não merece isso. Olhe para você, tremendo, cansada, perdida. Se não fosse por mim, você teria desistido há muito tempo. Fui eu que te mantive de pé quando ninguém te ajudou. Fui eu que te dei voz quando ninguém te escutava. Você não quer me destruir. Você tem medo de ficar sem mim, seu ego. Ele está mentindo. Mas e se não tiver? Se realmente eu só cheguei até aqui por causa dessa força? E se sem ele eu voltar a ser invisível? Sem ele você volta a sentir tudo. O abandono, a rejeição, a solidão. Você aguenta isso de novo? Você já aguentou demais. Não precisa provar mais nada. Você tem o direito de desistir. Eu não quero mais sentir isso. Mas se eu sair agora, essa dor continua mandando em mim. Eu vou responder. Nem que seja chorando. Se você soltar isso, vai ter que encarar o que te feriu. Vai ter que perdoar. Vai ter que chorar o que nunca chorou. Tem certeza que quer abrir essa ferida? Continue idolatrando a sua dor. Isso te faz bem. Qual dor você nunca contou pra ninguém? Chega!
Não sou idólatra. Eu não aguento mais viver assim. Cercada por mim mesma, controlando tudo, defendendo tudo, justificando tudo. Você não é a minha força. Você é meu medo disfarçado de coragem. Coragem. Coragem é sobreviver sozinha. Coragem é não depender de ninguém. Coragem é não precisar de Deus o tempo todo. A pergunta ecoa novamente. Você serve ou finge que serve? Eu só queria ser o suficiente. Só queria parar de provar. Só queria descansar. Descansar é perigoso. Quando você para, percebe o vazio. Quando silencia, ouve Deus. E quando ouve Deus, precisa mudar. E você não quer mudar. Fica comigo. É mais confortável aqui. Nada muda, nada dói, nada exige. Meu Deus, eu não posso me esquecer das palavras que me renovam. Não afaste de mim o teu espírito, Senhor. Me ajuda a lembrar das palavras. Quando foi que eu caí? Quando foi que eu esqueci que não posso acreditar nessa batalha invisível que existe dentro da minha mente a ponto de me fazer entregar as cartas para o inimigo? Quando foi que eu caí e esqueci de prosseguir para o alvo e deixei o adversário me distrair? O que essas perguntas estão fazendo comigo, meu Deus? Eu preciso responder para entender onde isso tudo vai me levar. Quem é você sem o que faz? Por que você precisa tanto da aprovação dos outros? O que esconde com mais força? Se Jesus estivesse agora ao seu lado, o que você entregaria a Ele? Eu entendi. Mas eu não sei se tenho forças para conseguir. Para conseguir reconhecer que meu ego está inflado. Traga à memória aquilo que me dá esperança, Senhor. Está pesado demais. Eu não aguento e talvez hoje seja o meu último dia. Eu preciso me lembrar do dia em que eu disse sim para te servir. Senhor, eu não suporto mais a mim mesmo. Eu não quero mais carregar meus traumas, ser manipulado em minhas emoções ou ter minhas atitudes controladas pelo meu ego. Eu não sou o que fizeram de mim ou a mim. Eu não sou o meu trauma, não sou a minha dor, não sou a minha fragilidade. Eu não sou o que eu faço. A minha identidade está em Ti. Me perdoe todas as vezes que eu assumi o trono e cresci em direção à minha vaidade. Eu me desfaço hoje para que o Senhor me refaça. Se você me entregar agora, você desaparece e perde o controle. Você diminui. Você pediu e eu cresci. Agora vamos romper juntos. Eu só queria te proteger. Eu só queria que você não fosse esquecida. Eu só queria existir. Sem você eu não sei mais quem eu sou. Sem mim você não é nada. Jesus disse:
Quem perder a sua vida por amor de mim, esse a encontrará. Antes de ir embora, eu preciso te responder. Quando o Senhor começou a me fazer aquelas perguntas, eu fiquei com raiva. Me senti invadida, machucada, porque eu não precisava de perguntas, eu precisava de alívio. Mas hoje, eu entendo. Cada pergunta me mostrou algo que eu não queria ver. Quando o Senhor perguntou: quem é você sem aquilo que você faz? Eu percebi que eu tinha virado só função. Eu não sabia mais quem eu era, sem agenda, sem tarefa, sem responsabilidade. Quando o Senhor perguntou por que precisa tanto de aprovação dos outros, doeu. Porque eu vi que eu estava vivendo para ser reconhecida, não para ser verdadeira. Quando o Senhor perguntou: você serve ou finge que serve? Eu entendi que eu estava servindo cansada, ferida, esperando que alguém percebesse. E quando ninguém percebia, eu me sentia inútil. Quando o Senhor perguntou: qual dor você nunca contou para ninguém? Foi aí que tudo caiu. Porque eu percebi que eu estava vivendo em volta da minha dor, protegendo minha ferida, usando o meu sofrimento como desculpa e, sem perceber, deixei essa dor mandar em mim. Eu achava que meu problema era fraqueza, mas não era. Meu problema era tentar ser forte sozinha. Eu achava que precisava provar que dava conta, que precisava aguentar mais um pouco, que descansar era um sinal de derrota. Mas o que estava me destruindo era esse ego inflado, essa necessidade de controle, essa voz dizendo que se eu parasse, eu não valia nada. Hoje eu entendi, pastor, não era Deus que estava me cobrando, era eu. E eu cansei de ser o centro, cansei de me salvar sozinha, cansei de fingir que não dói. Eu não preciso desaparecer para descansar, eu não preciso desistir para ser cuidada, eu só preciso diminuir. Porque quando eu paro de tentar ser tudo, Ele pode ser tudo em mim. E agora? Eu não sei mais quem eu sou sem Ele. Passei tanto tempo tentando ser forte que esqueci como é só ser humana. Se for para recomeçar, que seja pequena, que seja fraca, que seja verdadeira. Ela olha para o altar como se fosse a primeira vez, como quem acabou de entender onde sempre deveria ter estado. Ali, uma Bíblia aberta. Ela estende as mãos e toca a palavra com reverência. Tudo gritou dentro de mim, mas no final, só o silêncio me curou. O altar, o lugar que eu evitei quando queria desistir, é exatamente onde eu precisava estar. Eu corri de Deus com tudo que eu tinha, mas foi aqui que Ele me esperava com tudo que Ele é. Silêncio. Pela primeira vez, depois de tanto tempo, silêncio. Resta a poeira da batalha e um altar. O altar. Lugar de renúncia, lugar de recomeço. E para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O altar não é um palco. O altar é o lugar onde o eu morre, para que Cristo viva. E eu gostaria de agradecer a todos os líderes, a todos os pastores que não desistiram de alguém como eu. Eu sei que é muito difícil ouvir um obrigado quando somos confrontados, mas saibam que esse confronto gerou frutos de gratidão. E em nome de Jesus, esses frutos eles alcançarão outras pessoas. Esse não e esse confronto semeado em minha vida me colocaram no lugar que eu deveria estar, que é com o Senhor Jesus Cristo. E nunca mais eu irei tirar os meus olhos do alto. E nessa noite, assim como eu, muitas pessoas aqui vão parar de fugir, vão abrir mão dos seus egos, vão abrir mão dos seus achismos para que Jesus cresça. Amém, igreja? Você pode se colocar de pé nesse momento? Feche os teus olhos e coloque em espírito de adoração e oração ao Senhor. Fala com o Senhor nesse momento, entrega a Ele tudo aquilo que te prendia.
tudo aquilo que te aprisionava na mesmice, no achismo e no ego inflado. Oremos ao Senhor. Santo Deus e eterno Pai, graças te damos. Muito obrigada, Senhor, por essa noite. Obrigada, Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui, ouvindo da Tua palavra, Senhor, sendo confrontados por Ti, Pai. Porque nós sabemos que o Teu confronto, ele traz a transformação, Senhor. Então, que em nome de Jesus, nós não venhamos sair daqui como entramos, Pai. Mas que nós possamos ter a coragem, que nós possamos ter a força de te entregar, Senhor. De colocar tudo aos Teus pés. Tudo aquilo que nos fazia achar que nós somos donos da nossa própria vida, Pai. Que nós possamos colocar em Tuas mãos, Senhor. Perdoa, Senhor, pelos nossos pecados. Perdoa, Senhor, pelos nossos achismos. E perdoa-nos também por ter construído altares que não eram para o Senhor. Perdoa-nos, Deus, porque muitas das vezes nós não queremos fazer a Tua vontade. Perdoa porque muitas das vezes nós chegamos aqui e só queremos preencher um banco vazio, Deus. Mas, por favor, nos preencha, Pai. Nos preencha com o amor, com o desejo de levar o Teu Evangelho a mais pessoas, para que as criaturas que estão perdidas se tornem filhas e filhos Teus. Em nome de Jesus, perdoa-nos, Deus, e transforma-nos perfeitamente, porque só Tu pode fazer isso, Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, ter uma renovação de mente, que nós possamos, Senhor, ser instrumentos usados por Ti, Senhor. Que nós possamos, em nome de Jesus, nos transformarmos em adoradores que Te adoram em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Nesse momento, ainda em espírito de adoração, eu te convido a louvar ao Senhor, clamando por mais. Nós não sabemos como você chegou aqui, até este lugar, mas não tenha vergonha de se derramar aos pés do Senhor. Porque essa peça fala, não fala? Ela fala com todo mundo, com crentes, com não crentes. Ela fala conosco. Então deixe que o Senhor fale contigo nessa noite. Deixe que Ele te confronte, deixe que Ele fale, que Ele rasgue o teu coração, porque não é para você piorar, é para você melhorar. Então se permita e adore ao Senhor, clamando por mais. De Ti, mais de Ti e menos de mim e menos e menos de mim e menos de mim. Clame por mais de Jesus. Mais de Ti, mais, muito mais, mais de Ti e
que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. Declare só com tua voz que Ele cresça. Eu me constranja a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. Você pode cantar mais uma vez. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia, Jesus. Glórias sejam dadas ao nosso Deus. Nós não poderíamos sair deste altar sem fazer uma pergunta para você. Porque você pode ter vindo a esta casa somente com o intuito de assistir uma peça, somente com o intuito de agradar o seu amigo que te convidou. Mas nós não poderíamos deixar de dizer que hoje o amor do Senhor te encontrou. E se você permitir, se você for ousado, Ele pode entrar na sua vida e fazer uma transformação completa, uma transformação de mente, uma transformação de vida. Mas Bé, eu já sou cristão há muitos anos. Mas o Senhor, Ele não te expulsa quando você erra. Ele quer que você esteja perto dEle. Ele quer que você se arrependa. Então não tenha medo de se entregar pela primeira, pela segunda, pela terceira vez. Porque o amor de Jesus, Ele é assim. Ele confronta. Claro, dói, machuca, mas sara e cura. E essa ferida, ela nunca mais é aberta. Porque o Senhor, Ele é o curador. Ele é o Senhor dos senhores. Então eu te convido, se você tem o desejo, se você se sentiu tocado pela palavra de Deus nessa noite, se o Espírito Santo está te incomodando, que você se renda aos pés dele nessa noite. Se você quiser se reconciliar, eu te convido a vir até aqui na frente. Se você quiser receber uma oração, que os intercessores dessa casa possam começar a orar e interceder também. Bé, eu não consigo ir sozinho. Chama a pessoa que dá do teu lado e fala: eu preciso disso. Eu preciso desse amor também. Porque nós que estamos aqui em cima, nós éramos perdidos também. Nós éramos ovelhas perdidas. Mas Jesus, Ele deixou as 99 e nos encontrou. Então, se você deseja, vem até aqui na frente receber uma oração. Se você deseja, também se entregue a Jesus nessa noite. Seja ousado nesse momento. Você não pode cantar que você quer mais do Senhor e não deixar que Ele seja mais na tua vida. Não faz sentido. Infinita humildade.
Aleluia, Jesus. Nós temos pessoas aqui na frente que foram muito corajosas. Mas saiba que se você está aí sentado e quer aceitar o Senhor também, coloque a mão no seu coração nesse momento. Se você quer se reconciliar, e façamos uma oração juntos. E eu peço também a ajuda da igreja, porque juntos nós somos mais fortes, porque somos um corpo e família em Cristo Jesus, amém? Então oremos e falemos com o nosso Deus. Santíssimo Deus e eterno Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, pela dádiva da salvação que o Senhor nos entregou. Obrigada, Senhor, pelo sangue derramado ali na cruz, que foi em prol dos nossos pecados. E, Senhor Deus, nós temos vidas aqui, ou se reconciliando contigo, ou aceitando o Senhor pela primeira vez. Nós queremos, Senhor, te agradecer por isso. Te agradecer porque o Senhor as permitiu estar aqui. E nós queremos te pedir para que o Senhor faça morada, Senhor. Para que o Senhor faça morada em seus corações. Para que o Senhor seja, Pai, aquele que guia os seus passos, Senhor. Seja onde elas estiverem. Seja na escola, no trabalho. Seja, Senhor, em suas casas, com sua família. Que o Senhor venha brilhar através de suas vidas, Pai. E que seja tudo para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Muito obrigada pelo teu amor, Jesus. Obrigada, Pai, em nome de Jesus, Senhor, como igreja nós te aceitamos e pedimos, Senhor, que o Senhor destrua todos os tronos que colocamos no teu lugar. Em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, ser Bíblias abertas por onde nós pisarmos, Senhor. Que as pessoas lá fora possam ver o brilho do Espírito Santo em nós, Jesus, para a tua honra e para a tua glória, Pai. Porque isso agrada o teu coração, Senhor. Quando um não justo aceita o Senhor se agrada, o Senhor fica feliz. Então que nós possamos, Jesus, como família, nos alegrarmos, Senhor, com as vidas que se renderam aos teus pés. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus por isso, igreja. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez? E que essas pessoas que foram corajosas aqui na frente possam ter a certeza de que serão muito bem acolhidas por essa casa, por essa família, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. A graça do Senhor está sobre esse lugar. Ei, meu irmão, não sei como você entrou aqui nessa noite, mas o Senhor, Ele ministra muito no meu coração que não fomos feitos para caminhar sozinho. Você não foi feito para caminhar sozinho. Jesus, quando Ele enviou os discípulos, Ele enviou os discípulos de 2 em 2. E há uma graça do Senhor sobre esse lugar. O Senhor está restituindo famílias nessa noite. O Senhor está restituindo pessoas nessa noite. Você não é o seu trauma, sua identidade não está nisso. O Senhor, Ele te chama de filho nessa noite. Então, meu irmão, eu quero declarar sobre a sua vida palavras de vida. E eu quero falar para você, meu irmão, não caminhe sozinho. Há uma família aqui para cuidar de você. E essa conferência, com o nome de unidade, há uma unidade estampada no peito desses irmãos. E há uma unidade nesse lugar. A gente tem pregado sobre avivamento, mas um avivamento precisa de unidade. Então que você possa olhar para o seu irmão no seu lado e dizer para ele que ele não está sozinho. Diga para o seu irmão que está do lado que ele não está sozinho. Diga para o seu irmão que está do lado que ele não foi feito para caminhar sozinho. Veja os tronos de outros reis, dobrados ao chão, até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará
Agradecemos o Seu nome nessa noite, Pai, porque essa é uma noite de salvação, Pai, uma noite de liberdade, Pai. Pai, eu declaro palavras de vida sobre a Sua igreja, sobre os Seus filhos, Pai. Que haja unidade nesse lugar, Pai. Que haja mais e mais do Seu amor sobre os Seus filhos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que possamos voltar ao primeiro amor, Pai. Que possamos voltar à primeira chama, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha acompanhar cada um dos meus irmãos, Pai. E que amanhã ao acordarem, Pai, que eles possam continuar sabendo, Pai, que o Senhor é digno de tudo, Pai. Porque tudo foi feito por Ti, por intermédio de Ti, Pai. E sem Ti, Pai, nada do que existe teria sido feito. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode tomar seu assento, igreja. Amém. Eu gostaria de pedir só mais alguns minutos da atenção de vocês nesse momento. Eu gostaria de perguntar, quem aqui está conhecendo pela primeira vez a CNC, que está assistindo pela primeira vez? Amém. Muito prazer, gente. Para quem conhece e para quem não conhece, nós somos a CNC. Nós somos uma companhia de artes cristã, mas também somos uma agência missionária e uma ONG. Cada um de nós aqui somos missionários voluntários e a gente sai das nossas casas em janeiro e voltamos só em dezembro. A gente se voluntaria para passar o ano levando a palavra através da arte. Eu sou o Wellington, eu sou do Pará. Essa é a Beatriz, ela é do Amazonas. Essa aqui é a Ana, ela é do Rio de Janeiro. E o Rian, que está lá em cima, ele é aqui de São Paulo. Então, cada um de um cantinho, unidos em um só propósito para levar a palavra e abençoar um povo lá em Angola. Eu gostaria de falar mais um pouco sobre os nossos projetos. Vocês viram no início do vídeo um pouquinho sobre aquilo que a gente faz e apresentar para vocês mais a fundo alguns dos nossos projetos. Em São Paulo, no interior, aqui próximo, umas 3 horas mais ou menos, em Ibiúna, a gente tem a nossa base missionária, ali onde a gente se prepara espiritualmente, se prepara tecnicamente também para estar aqui. E a gente tem alguns projetos lá, que a gente trabalha com crianças ali na comunidade, ajuda a igreja ali local também, auxiliando eles com evangelismos, ações. E ali na base também a gente tem a nossa escola, a gente chama de Fazenda de Contos, que é onde escolas daqui de São Paulo e região vão para lá para fazer uma excursão, e lá a gente tenta, de uma forma meio que escondida, porque infelizmente a gente não pode falar de Jesus abertamente, mas a gente tenta botar os princípios nas peças, nos teatros que a gente faz lá, e tenta alcançar esse povo, essas crianças também que vêm passar o dia com a gente lá. E também lá na Índia, como apareceu no vídeo, a gente tem uma escola de balé. Lá, para quem não sabe, a Índia é um país perseguido. Infelizmente, a gente não pode falar de Jesus abertamente. Então, a estratégia que o Senhor colocou no nosso coração foi que a gente levantasse essa escola lá para cuidar daquelas meninas. E a gente tem alcançado tanto as meninas quanto as mães dessas meninas também. Lá, as mulheres, para quem não sabe, são bem desvalorizadas, mas lá a gente tenta levar, através do nosso amor, do nosso cuidado, da nossa atitude, o amor de Cristo para elas, tenta testificar a identidade delas mesmo em Cristo, que elas são amadas e a gente respeita, sabe, a cultura. Então a gente tenta implantar o amor de Cristo naquele lugar. E a gente tem também começado uma escola de futebol para os meninos lá. A gente está com parceria com uma igreja e um pastor tem se levantado naquela nação e a gente tem tentado alcançar também os meninos através do futebol. E o nosso projeto principal, que é lá em Angola, que é o que nos move, né? A gente que costuma falar que é a menina dos nossos olhos, é a Aldeia Nissi. A Aldeia Nissi, ele é um projeto que cuida de órfãos e viúvas. E lá também tem muito albino. O albino lá é muito comum e, infelizmente, eles são muito rejeitados pelos pais, pelos parentes. Então, a gente tem se levantado. E eu queria dizer para vocês um projeto que veio do coração do Senhor. A gente está levantando um primeiro hospital, dermato-oncológico,
que é voltado somente para os albinos. Então esse é o primeiro hospital do mundo que é direcionado para eles. E eu queria pedir a colaboração em oração. A gente, daqui a um tempo, vai começar a construção. A gente está começando também a construção de uma fábrica de fubá, porque, infelizmente, lá em Angola, eles têm a cabeça muito fechada e eles acham que se eles nasceram pobres, vão morrer pobres e continuar assim para sempre. Mas a gente tem tentando implantar isso, que eles podem também ter uma vida digna e trabalhar e conseguir, com o próprio suor deles, eles conseguirem adorar o Senhor e poder ter o alimento feito por eles mesmos. Então a gente tem levantado também esse hospital e essa fábrica lá em Angola, na nossa aldeia. E eu gostaria de pedir para vocês, se eu poderia contar com a oração dessa igreja por esse projeto, por esse hospital que está se levantando, essa fábrica. Amém? Amém. Tudo que a gente faz é para Angola, e uma forma também que eu gostaria de convidar vocês é através da sua oferta. A gente vai por onde chamam a gente é voluntário, a gente não recebe nada para estar aqui. Então, se chamam a gente para ir em escolas, presídios, praças, qualquer lugar a gente vai para levantar recursos para esse povo, para alcançar vidas aqui no Brasil também, fora do Brasil, com outras equipes. E nessa noite eu queria convidar vocês a se colocar de pé. Quem trouxe a sua oferta, você pode vir aqui e depositar sobre essa bandeira, de forma profética mesmo. Caso você não tenha, se levante, venha até aqui, estenda sua mão sobre essa bandeira e profetiza, derrama sua oração generosa sobre esse lugar, sobre aquele povo, sobre aquelas crianças. Amém? Enquanto isso, a gente vai estar cantando mais um louvor. Então, gostaria de que vocês se colocassem de pé. E lá em Angola, as viúvas, quando elas vão ofertar, elas vão com muita alegria. Então, eu gostaria que vocês ofertassem com alegria aqui também na casa do Senhor. Amém? Sobre mim, teu amor não falha e nunca falhará, pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Oh, teu amor não falha. Jesus, teu amor não falha. Eu gostaria de apresentar mais algumas formas que você pode abençoar esse projeto. Através da nossa mesa solidária. A gente vai estar lá atrás, no fundo, com a nossa mesa solidária. A nossa mesa solidária, a gente tem algumas opções que você pode abençoar. Eu costumo falar que você oferta na nossa mesa e abençoa o ministério. Você leva uma camisa, leva um colar. Você só vai deixar a sua oferta lá e levar um colar e uma camisa. Então, eu convido vocês a participarem também com a gente, ofertando. A gente tem alguns modelos de camisetas, colares, e a gente tem também a nossa plataforma digital, que é a Niciplay. A Niciplay é como se fosse a Netflix, só que com nossos conteúdos. A gente costuma dizer que é um conteúdo que alimenta. Além de alimentar a sua casa, o seu espírito,
você também está ajudando a alimentar aquelas crianças lá do outro lado do oceano, em Angola. Então, lá você pode assistir filmes, documentários, musicais, tem Jardim do Inimigo Kids, conteúdo infantil também, tem muita coisa, gente, e pode ter certeza que é um conteúdo que alimenta. E outra coisa também é o apadrinhamento. Eu gostaria de pedir para ele passar a imagem. O apadrinhamento, ele é uma forma que você se voluntaria. Aqui você pode ir ao QR Code e nos chamar no WhatsApp, ou você preenche uma ficha lá na nossa mesa solidária também. É bem rápido, bem simples. Você só precisa preencher essa ficha com a gente, só vá ao nosso WhatsApp e logo a gente entra em contato com você. Você se voluntaria a ofertar qualquer valor. Para quem não sabe, lá em Angola, nosso real é muito valioso. A moeda lá é muito desvalorizada, então qualquer R$2 que você abençoa, lá vale muito. Para vocês terem ideia, R$50 a gente consegue abençoar uma criança por uma semana naquele lugar. Então, pode ter certeza, aqui a gente não consegue passar um dia e ir no mercado comprar nada com R$50, mas lá uma semana a gente consegue abençoar uma criança com alimentação. Lá a gente tem a nossa escola também, como vocês viram no vídeo, são mais de 1.500 crianças que estudam lá diariamente, e tem algumas crianças órfãs que moram com a gente, são 40 crianças mais ou menos que moram no nosso projeto. Então pode ter certeza que as sementes que vocês lançaram estão frutificando naquele lugar e tem alcançado aquele povo. Então gostaria de agradecer a oportunidade de chamar algum líder ou pastor para orar pelas ofertas e por aquele povo, amém? Amém. Paz, Senhor, irmãos. Vamos orar? Pai, está aqui esse recurso que foi adquirido, Senhor Pai amado, pelos seus filhos. Nós oramos, Senhor Pai amado, de forma, Senhor Pai amado, singela, e pedimos que o Senhor multiplique, Senhor Pai amado, todos os recursos que foram plantados aqui nessa noite. Pai amado, que seja, Senhor Pai amado, na Angola, Senhor Pai amado, na aldeia, com projeto de futebol ou qualquer outro, Senhor Pai amado, que eles colocarem em coração. Que o Senhor continue, Senhor Pai amado, fazendo que esses frutos cresçam e produzam, Senhor Pai amado, e alcance muitas vidas, Pai. Esse, Senhor Pai amado, é o nosso desejo, é a nossa oração, e é assim que nós cremos também, Senhor Pai amado, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, estamos acabando. Nem precisou ensaiar, Tom. Ó, que bênção. Mas de novo, para ficar melhor. Meus irmãos, estamos acabando. Que legal. Eu quero agradecer a todos os irmãos que veio hoje, que vieram, que se dispuseram. Sexta-feira a gente sabe que é cansativo, mas mesmo assim a igreja está lotada. Glórias a Deus. Quero agradecer também ao povo da TDA que está aí, que veio aqui, o Juninho, a Natália, que Deus continue os abençoando. A igreja presbiteriana também, os irmãos que vieram numa caravana também, vocês têm o nosso coração. E se vocês não tiverem agenda amanhã, se não tiverem compromisso amanhã, vem de novo, traz mais gente, chama quem não veio, traz de novo. A festa continua, talvez não tenha culto na sua igreja amanhã, mas aqui vai continuar. Então vocês estão mais que convidados, tá? Vocês são muito bem-vindos aqui. Aqui é a casa do Pai, então vocês ficam à vontade também. Amém, irmãos? Vamos orar para a gente encerrar? Ó, não tá falando pastor. Vem amanhã tem mais, tá? Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos por essa noite maravilhosa, Pai amado, essa noite especial e ímpar que vivemos em sua presença, ó Deus. O nosso desejo, Pai, é que os nossos cultos continuem sendo assim, Pai amado, cheio, mas não só de pessoas, Deus, mas da sua graça, do seu poder, da sua glória, da sua virtude de salvação, Pai. Pai, esse é o nosso desejo, esse é o nosso querer, Pai.
Leva esse povo em paz para sua casa. Pai amado, e se porventura eles não tiverem compromisso, traga eles, Pai amado, novamente amanhã, Pai. Esse é o nosso desejo, e assim, Pai amado, que nós te agradecemos por essa noite maravilhosa que vivemos, Senhor, Pai amado, em sua presença. Antes de dar a bênção, vamos fazer uma coisa diferente aqui nessa noite. Eu gostaria que a igreja fechasse o corredor aí. Vem pra cá os irmãos aí, isso, fecha o corredor aí. Isso, coisa linda. Isso, é a unidade do povo de Deus, tudo junto, ó que lindo. Agora eu queria aqui na frente aqui, pra gente registrar. A mídia já tirou fotos de muita gente aqui, mas eu queria um retrato, como diz os antigos aí do meu tempo, da igreja toda em conjunto, da igreja toda unida, repleta de unidade aqui. Só que aqui na frente eu gostaria de chamar o Vitão, o Tom, o Célia. Pastor, vem pra cá, daqui a pouco você corre pra aí, pastor. A pastora tá aqui. Cadê a preta mais linda, minha esposa, cadê? Tira daqui pra cá, Mel. Os músicos não precisam não. Ó, no 3 todo mundo vai falar conferência unidade, vai jogar a mão pra cima e gritar, hein? Vai. 1, 2, 3. Glória a Deus. Estenda suas mãos. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja conosco não só hoje, mas sempre. E a igreja que permanece unida vai dizer: tá terminado no nome do Senhor Jesus Cristo.